Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu santo nome. Quantos querem exaltar ao Senhor comigo nessa manhã? Querido povo de Deus, tem que ser alegre, tem que fazer barulho. Quantos querem exaltar o Senhor comigo nessa manhã? Aleluia! Levante suas mãos nessa hora, aplauda Ele, vamos orar, vamos consagrar esse tempo, essa manhã ao Senhor, o nosso culto, nosso sacrifício de louvor a Ele. Aleluia, Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Teu louvor está continuamente nos nossos lábios. E eu te peço, Senhor, que os céus estejam abertos sobre esse lugar e que a Tua glória seja derramada de uma maneira sobrenatural, Deus. Começa a encher, Deus, esse lugar da Tua glória. Enche cada templo, enche cada vida. Oh, Deus, a transbordar da Tua vida, a transbordar da Tua cura, a transbordar da Tua unção. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós te amamos, que o Senhor é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. Oh, Deus, que Tu és a nossa vida, que Tu és a razão do nosso viver, Deus. Nessa manhã nós nos humilhamos na Tua presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia do Senhor de nós, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus. Nessa manhã nós colocamos diante do Senhor a nossa liderança. Abençoa a vida do pastor Francisco, da pastora Lígia, do pastor Israel, do apóstolo Ari Caetano em sua casa, do pastor Eide em sua casa, pastor Geraldo em sua casa, pastor Paulo Jeffrey em sua casa. Oh, Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua presença é real nesse lugar. Obrigado porque a Tua presença é real em cada casa, em cada lar, onde está sendo entronizado o Teu nome nessa hora, Deus. Muito obrigado. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e receba a nossa forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória ao nome do nosso Deus. Vamos celebrar esse amor que não falha, esse amor que não muda, esse amor que está presente neste lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Te adoramos, Jesus. Nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre. Noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, oh. Teu amor não falha, Senhor.
alcançar. Teu amor não falha. Jesus, tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E ainda que o mar se enfureça, Se o mar se enfurecer, não temeremos mal nenhum, tenho que temer, porque eu sei que Ele me ama. porque eu sei que me ama. Eu sei. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia. Amor que não falha, amor que não muda. Ele é para sempre. Que tudo coopere para o meu. Diga isso ao Senhor. Tu fazes. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Deus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Eu sei. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, Deus. Sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, oh, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Aleluia. Esse amor que não falha, querido. Esse amor que não muda. Aleluia. Ele está neste lugar. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Adoramos ao Rei da Glória, ao Rei dos Reis, porque para sempre é o seu amor. Para sempre. Você pode erguer suas mãos. Mão de adorador. Aleluia. E vamos adorar aquele que vive para sempre. Vamos adorar aquele que reina para sempre. Sempre, sempre, sempre. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado que ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou o Filho.
guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Ele venceu, Ele venceu, pra ele sempre, pra sempre exaltado. Declare pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou. ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre. Aleluia. Pra sempre Ele vive. Aleluia. O nosso Rei ressuscitou. Nele está salvação e glória, honra, poder, majestade, domínio para sempre. Aleluia. Pega suas mãos. Cantamos aleluia, Diga isso ao Senhor. cantamos aleluia. Você pode erguer suas mãos. Você que está aqui, suas duas mãos aos céus. Você que está em casa, erga suas mãos. Cantemos aleluia ao que venceu, ao Rei da glória. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia. Ele venceu. Ele venceu. cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? O meu Rei venceu. O nosso Rei venceu. Pra sempre exaltado. Diga isso para sempre.
Ele ressuscitou e Ele está vivo. Você pode aplaudir aquele que está vivo. Se você crê que Ele está vivo, faz muito barulho. Faz barulho para Jesus. Faz barulho, querido. Ele vive. Exalte esse amor. Erga mais uma vez suas mãos aos céus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Cante o Senhor. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Diga isso ao Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele faz isso, querida. Derruba muralhas, destrói as
mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante, o amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso nem merecê-lo. Mesmo assim Oh! entregou. Oh, impressionante. É impressionante, Senhor. Oh, o teu amor é impressionante, é infinito, é ousado. Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Com toda a tua força, querido, e todo o teu coração, exalte ao Senhor, louve ao Senhor. Ah, declare o teu amor, declare que o amor dele é infinito, é ousado, é maravilhoso, é impressionante. Jesus, tu és lindo, 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 santo, justo, maravilhoso. Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus. Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia! Glória a Deus. Que bênção, querido. É mais um domingo, né? É mais um domingo durante essa pandemia que nós estamos aqui logo pela manhã, né? Pela manhã, no caso nós que estamos aqui presencial, mas para você que está em casa é agora, né? À noite. Glória a Deus. Estamos aqui para louvar, para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus, né? Hoje, dia 12 de julho, né? 12 de julho de 2020. Cada culto desse é histórico, né, irmão? Cada culto nunca tivemos uma situação como essa, mas eu creio que Deus está nos treinando, irmãos. Deus está nos treinando. Grandes coisas tem o Senhor ainda para fazer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Gostaríamos de conhecer e honrar você que está aqui conosco pela primeira vez, segunda e até a terceira vez. Tem alguém aqui que está pela primeira, segunda e até a terceira vez, está nos honrando? Nós sabemos que pode ficar de pé, isso, homem de Deus, fique de pé. Tem mais alguém? Fique de pé, por gentileza, você que está pela primeira, segunda, terceira vez. Nós também queremos te honrar, te abençoar, né? Glória a Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós te amamos. Fique de pé, querido. Assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso! Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso
Amém. Obrigado, querido. Você pode sentar. Aleluia. Continuamos com a nossa agenda. Irmão, deixa eu falar, dar um testemunho aqui para você, que está sendo um sucesso, né? Há tanto de participação dos irmãos, né? Nos cultos, somando os cultos presenciais com os cultos online. Nós estamos tendo uma participação muito grande. Tem sido realmente uma bênção. Na nossa noite de glória, se pegar as visualizações da noite de glória, né, que vai durante a semana todinha até a próxima, também está tendo uma participação muito grande. Nossa EMP também, uma participação muito boa na EMP, mais do que quando era presencial, né? As nossas células, o Tadel. Então, realmente, a comunidade evangélica cristã de Manaus está de parabéns, porque nessa hora que a gente vê que o ensino, que o discipulado realmente tem funcionado na igreja. Que nós ouvimos, irmãos, de alguns outros ministérios grandes na cidade, com dificuldades enormes, né, de participação das pessoas, dos membros, né? Muitos, infelizmente, estão dispersando, né? Mas, graças a Deus, nosso povo, a comunidade está bem unida, né? Tem irmão, querido, tem pessoas assim querendo, não, eles ficam olhando no vídeo para ver se vê alguém que não era para estar lá, para justificar a vinda deles, né? Pessoas com mais de 60 anos, por exemplo. Não, eu vi o fulano lá, poxa, eu já quero ir, por que vocês não deixam eu ir? Né? A gente tem realmente tido um problema santo nesse sentido, de alguns irmãos que querem vir para a igreja, mas a gente tem aconselhado não vir ainda, por enquanto, devido às restrições. Mas aqueles que não têm restrição nenhuma, nós estimulamos que venham, né, porque é importante que já estejam aqui conosco. Então você que está em casa, que já pode vir ao culto, você que já pode, venha, querido, venha. Nós estamos tendo culto às 8 horas da manhã, culto presenciais, 8 horas da manhã e às 18 horas, tá? Cultos presenciais. Você não veio nesse agora das 8, venha nos das 18 horas, tá bom? Nós estamos mantendo um intervalo também, né, de um culto para o outro. Tem esse 8 horas e o outro só 18 horas, 10 horas depois, né? O governo deu, o decreto deu 5 horas de intervalo, nós estamos com 8 de intervalo. Não temos ônibus ainda por motivos óbvios, né, que nos ônibus realmente não tem como não aglomerar dentro dos ônibus. Mas é importante você vir para o nosso culto presencial. Os que não podem vir ao culto presencial, não deixe de participar do culto online às 18 horas, nosso culto online, você vai estar assistindo já esse culto que já está sendo uma bênção em nome de Jesus. Tadel, estamos tendo Tadel presencial, né, às 19 horas, Tadel presencial, você também já pode vir ao Tadel, também os mesmos cuidados, mesma segurança, estamos tendo o nosso Tadel presencial e também o Tadel online às 20 horas, tá? 20 horas. A nossa EMP, estamos com EMP na quinta-feira à noite, através do Zoom, e também no sábado, quinta EMP no sábado. Nós temos também a nossa noite de glória, toda sexta-feira, às 19 horas, na live que nós fazemos pelas redes sociais da SEC de Manaus. Nós temos o Instagram da SEC e também o Facebook da SEC e temos o YouTube também, a conta no YouTube da SEC. Você pode se inscrever em todas elas, irmãos. Procure se inscrever para você estar acompanhando toda a nossa programação e sendo muito edificado, tá bom? Nos nossos núcleos também, nós estamos tendo cultos presenciais. Tadel presencial lá no Iranduba, estamos tendo Tadel presencial no Iranduba, Tadel presencial lá no nosso núcleo da Cidade Nova, que fica ali atrás da União Cascavel, lá no Fazendinha, né? Às 19h30 lá, e nos núcleos nós estamos tendo às 19 horas lá no Iranduba, tá? Aleluia. Olha só, querido, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, vamos ler só esse versículo 2. Isso aqui fala do rei Davi, é o rei Davi falando, né? Homem segundo o coração de Deus. E olha só o que ele fala no momento que ele foi ofertar
né, para a casa de Deus. Olha o que ele diz, irmãos. Ele diz assim: eu, pois, 1 Crônicas 29, 2, tá? Para colocar aí no telão, se puder colocar. Ah, está com um problema, né? Então vamos lá. 1 Crônicas 29, 2 diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, a prata para as obras de prata, o bronze para as de bronze, o ferro para as de ferro e a madeira para as de madeira, pedras de oberilo, pedras de engaste, pedra de ornato, pedras de várias cores, toda a sorte de pedras preciosas e mármore em abundância. Agora, e aqui é Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi é um crente que todo crente deve se espelhar, né? Se espelhar nesse homem. Ah, pastor, mas Davi cometeu uns pecados malucos. Meu irmão, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? O próprio Jesus já falou sobre isso. Cometer pecados, todos nós cometemos, vamos cometer ainda. A diferença é que Davi tem um coração sensível ao Espírito de Deus, que reconhece o pecado, pede perdão e continua servindo a Deus com alegria. É assim que nós temos que ser. Faz de tudo para não pecar, mas se pecar, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Agora, o que chama atenção aqui, irmãos, é o seguinte: Davi era o rei, muito rico, Deus enriqueceu Davi. Mas o interessante é o que ele fala aqui. Ele diz: eu, pois, com todas as minhas forças, tenho preparado para a casa de meu Deus. Por que ele, com todas as minhas forças? Aqui tem duas coisas interessantes aqui, irmãos. Uma é que ele quer dizer assim: olha, com todo o meu coração, de toda vontade, 100% eu oferto na casa do meu Deus. Ele fala assim, tipo assim, com muita tranquilidade, com muita certeza, eu com todas as minhas forças, com muita certeza eu oferto na casa do meu Deus. Essa é uma interpretação que é correta. Mas também você pode interpretar do seguinte: quando ele diz com todas as minhas forças, ele também pode estar falando da resistência maligna que há para você ser fiel a Deus no dízimo, nas ofertas. Há uma resistência e por isso você deve imprimir todas as tuas forças nisso para vencer essa resistência. Quantas pessoas, olha, irmãos, eu conheço um empresário que ele dizia assim para mim: pastor, toda vez que eu sou fiel nos dízimos, eu prospero, eu começo a prosperar. Mas não sei o que acontece comigo, que daqui a pouco, quando eu percebo, eu estou sendo infiel. E eu só percebo que eu estou sendo infiel quando começa a desmoronar todas as minhas finanças aqui. E é verdade, irmão, porque é uma resistência maligna. Se você não vigiar, quando você perceber, você não está ofertando e nem está entregando o dízimo. Por isso você tem que imprimir todas as tuas forças nisso, não aceitar o engano, a distração, a mentira de Satanás. Isso é muito sério. É uma questão, é igual a oração. Você para ficar na internet, para ficar no celular ali, no Facebook ou no WhatsApp, se você ficar ali, daqui a pouco você está 2, 3, 4 horas. Mas para orar, você de repente percebe, o dia passou o dia todinho, você não orou 5 minutos. Porque é uma resistência maligna em tudo aquilo que agrada a Deus. E agrada a Deus quando você é fiel nos dízimos, nas ofertas. Tanto é que Deus se agradava de Davi a ponto de dizer: Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração. Amém? Que o Senhor ache você segundo o coração deles, que seja fiel e que imprima todas as tuas forças para manter essa fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Amém? Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Pegue agora o dízimo, a sua oferta que você vai devolver. Se você não trouxe valor, mas quer ofertar no cartão, está aqui pastor Gessé, pastor Everardo com a maquineta, você pode fazer isso. Se você
eu vou transferir para a conta da igreja. Está aí as contas da igreja, vão aparecer aí na tela. Você que está nos assistindo no culto online, né? Você pode transferir esse valor, você pode depositar. Se você recebeu aí na sua casa essa oferta ou dízimo e não tem como trazer na igreja, o certo é trazer até amanhã ao meio-dia. Mas se não conseguir, ligue para esse número também que vai aparecer aí, esses números que nós vamos dar um jeito de buscar aí com você. Mas é muito importante que você use todas as tuas forças para garantir a tua fidelidade ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, oh Deus, nós somos como Davi, temos o coração como Davi, o coração segundo o teu coração, Pai, disposto a usar de todas as nossas forças para se manter fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Por isso, Senhor, nesta hora, com alegria, nós encaminhamos para ofertar, para dizimar diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar agora, querido, em nome de Jesus. Por onde for a tua pensão, por onde colocar as minhas mãos, a minha entrada é minha saída, sobre nós há uma promessa: prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda. Sou abençoado, Levante suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos teus servos, mantenedores desse projeto da Catedral, tua serva que trouxe também o seu desafio. Queremos declarar 100 vezes mais na sua vida financeira, portas abertas, milagres financeiros acontecendo, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Sente-se, querido, por gentileza. Nós vamos receber uma palavra poderosa de Deus através da vida do nosso querido pastor Israel. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Realmente é muito bom a gente estar buscando e adorando a Deus pela manhã, no domingo de manhã. E nessa manhã eu queria compartilhar algo que o Espírito Santo falou comigo há algumas semanas, que foi há umas 2 semanas mais ou menos, que foi sobre o Sermão da Montanha. Quantos já leram aqui esses capítulos do Sermão da Montanha? E eu lembro que eu estava lendo, né, e estudando um pouquinho, e li várias vezes, né, esses capítulos, e até cheguei à conclusão que era quase que impossível pregar todo o sermão, né, da montanha em apenas alguns minutos, apenas alguns 20, 25 minutos. Mas a gente fez uma compilação, a gente fez uma seleção de alguns trechos, né, que eu acredito que são muito essenciais, né? Todo sermão da montanha, ele é extremamente importante, não existe nada que a gente possa descartar, até porque foi um sermão pregado pelo próprio Jesus. Mas a gente selecionou algumas coisas, né, algumas coisas principais que falaram muito ao meu coração, né? E caso você não consiga acompanhar aí na nossa mídia, você pode também abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, que começa com as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado nada mais é do que feliz, né? Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui, olha, felizes são aqueles assim, assim. E aí ele vai falando, felizes são aquelas pessoas, e a gente vai poder também, até mesmo no início desse sermão, entender como um verdadeiro cristão deve viver, né? E você pode aí acompanhar comigo, Mateus capítulo 5, no versículo 1, e diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
E aí ele vai continuando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Sabe o que é interessante, gente? Como eu disse logo no início, né, que a palavra bem-aventurados significa felizes, né? Ou seja, felizes são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser humilde de espírito? Gente, ser humilde de espírito nada mais é do que a gente aprender com todo mundo. Infelizmente, muitas pessoas só querem aprender com o pastor, só querem ser discipuladas por alguém que já tenha muitos anos de igreja, ou não, só aceita o discipulado se for do pastor. Isso não é ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito, eu acredito que é você aprender até com aquelas pessoas que digamos assim, que humanamente falando você não aprenderia nada, não conseguiria aprender nada, né? Até mesmo com uma criança, né? Como o próprio Jesus falou, olha, se vocês querem realmente um lugar no reino dos céus, vocês têm que ser como uma criança, vocês precisam aprender como uma criança age. Só que muitas vezes, pelo fato do nosso conhecimento, da gente começar a achar que entende algumas coisas, a gente começa a selecionar, não, eu só quero aprender se for com o pastor fulano, não, só quero aprender se a pessoa já tiver um cargo assim na igreja, ou alguma coisa, porque o outro fulano não tem nada para me ensinar. Olha a vida dele, está todo errado. E como até o próprio pastor Juvenal falou aqui, daquele exemplo que Deus usou, uma pessoa que acho que nem era crente, né, para falar, não cara, peraí, a vida com Jesus, uma pessoa que aceita Jesus não anda triste assim não. Ou seja, Jesus usou uma pessoa que nem professava talvez ali a mesma fé, para chamar a atenção de alguém que se dizia crente, né, de alguém que tinha se convertido, que tinha aceitado Jesus. E sabe, gente, a gente precisa aprender com todas as pessoas. Isso é ser humilde de espírito. E ele vai falando, olha, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Gente, que palavra incrível, né? Aquelas pessoas que muitas vezes, com certeza você conheceu ou você andou com pessoas que nesse momento choraram bastante. E qual foi a sua reação? Será que nós nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo para consolar outras pessoas? Ou será que nós não nos identificamos com a miséria alheia? Ou será que nós não nos identificamos com o problema que as pessoas estão passando no nosso lado? E olha só o que diz no versículo 5: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quando eu li esse versículo, eu sempre pensava numa perspectiva escatológica, né, numa questão de só no fim do mundo que vão herdar a terra. Mas na verdade, gente, isso se aplica até mesmo agora, até mesmo hoje. Você pode ver uma pessoa que é um cara que é muito brigão, uma pessoa que arranja confusão por tudo, muitas vezes ele acaba como? Ele não herda a terra. Muitas vezes ele acaba morto. Muitas vezes ele acaba numa situação aonde ninguém mais ali vai querer ajudá-lo, ou de alguma forma, muitas vezes ele perde muita coisa pelo fato do seu temperamento. E o que Jesus diz? Olha, felizes são aqueles que são mansos. E gente, a mansidão é um fruto do Espírito. Quando a gente tem essa mansidão, a Bíblia fala que nós vamos herdar a terra. Tem muita gente que está perdendo, mesmo sendo cristão, perde muita coisa, e muitas vezes até mesmo a própria vida, porque não é manso. E olha só o versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Gente, isso é muito interessante. Às vezes a gente confunde a fome e sede de justiça com fome e sede de vingança. É muito fácil, é uma linha muito fina entre justiça e vingança. Muitas vezes o que a gente quer não é a justiça, é a vingança. Porque quando a gente fala sobre a justiça de Deus, ela consiste em quê? Em liberar o perdão. Gente, todo mundo, isso eu te dou 100% de certeza, todo mundo que procura viver uma vida de justiça, perdoando aquelas pessoas que lhe ofendem, perdoando aquelas pessoas que muitas vezes
nos traem, aquelas pessoas que muitas vezes nos atingem. Gente, essa pessoa com certeza vive uma vida muito em paz. Mas tem muita gente que é cristão, mas não consegue viver, não consegue exercer essa paz. Por quê? Porque tem fome e sede de vingança. Quando lê esse capítulo, esse versículo, penso que não, eu tenho que ter fome e sede de justiça mesmo, porque justiça é assim. Mas na verdade, o que é a justiça? Quem é a justiça de Deus? É Jesus. E o que Jesus fez como justiça de Deus? Ele perdoou multidão de pecados. Da mesma forma, a gente deve exercer essa justiça, não a nossa própria justiça, que é muito fácil de ser confundida com a vingança, mas a justiça de Deus, que consiste em perdoar. Gente, quando a gente pega esses princípios, esses primeiros versículos aqui que a gente leu, sabe, é algo maravilhoso. A gente pode ver uma vida feliz, e acredito que é isso que Deus deseja para nós, que nós vivamos uma vida feliz. Mas tem muito cristão que realmente é cristão de verdade, que professa a fé em Jesus, mas não consegue viver uma vida em felicidade, não consegue viver uma vida feliz. Por quê? Porque não segue esses passos, porque é uma pessoa que guarda mágoa, que guarda rancor, porque é uma pessoa que está atrás de vingança, porque não é uma pessoa mansa, porque não é uma pessoa humilde de espírito. Mesmo professando a fé, mesmo sendo um verdadeiro cristão, entregando seu coração, sabe, de verdade para Jesus, a pessoa pode cair nesse erro. Muitas vezes nós caímos nesse erro, de achar que nós somos alguma coisa e começamos a buscar a justiça própria, de não sermos mansos, de não sermos humildes. E aí ele continua, no versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Gente, isso é muito interessante. Tem muito crente que é brigão, não é verdade? Tem muito crente que é brigão. Tem muito crente que não é pacificador, né? O pessoal usa uma expressão que coloca fogo no parquinho. Tem muito crente que não pode ver alguém falhando, que não pode ver de repente ali ou o pastor ou um líder errando, que só quer um pezinho para poder falar mal. Gente, isso é ser pacificador? Tem cristão que entra em briga e começa a discussão, é uma gritaria, é um negócio todo, sabe, gente? E a Bíblia fala, olha, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Muitas vezes, gente, as pessoas não percebem que nós somos verdadeiros cristãos, porque a gente arranja briga para tudo, porque a gente reclama de tudo, porque a gente fala mal de todo mundo. E essa não é a nossa posição, não deve ser a nossa posição. E aí ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de quem? Da justiça de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sabe, gente, e aí ele termina, digamos assim, com essa palavra de consolo. Olha, quando tudo isso estiver acontecendo com você, quando estiverem te perseguindo, se você viver realmente uma vida feliz, como um feliz filho de Deus, como diz nos versículos acima, e mesmo assim as pessoas começarem a te condenar, as pessoas começarem a te julgar, as pessoas começarem a te tacar pedra, você precisa ficar mais feliz ainda. Por quê? Porque assim mesmo fizeram com muitos profetas que antecederam vocês. E sabe, gente, eu acredito que esse é o ponto principal para que a gente consiga fazer o que diz nos versículos seguintes, que aí está no versículo 13, que ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E aí ele fala, vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe, gente, para ser luz, é necessário primeiramente nós vivermos uma vida bem-aventurada, uma vida feliz. Não tem como, que as pessoas vão perceber se nós somos verdadeiros cristãos ou não, é através da felicidade implantada nos nossos corações. É através da nossa conduta. Se eu for um pacificador, se eu for um humilde de coração, se eu for uma pessoa, né, que for um manso, uma pessoa mansa, todas essas formas, aí as pessoas vão ver o quê? Tem alguma coisa diferente, aí é que eu vou conseguir ser sal no mundo. Aí é que eu vou conseguir salgar o mundo. Gente, o ser luz, às vezes a gente pensa que é nós vivermos alienados da sociedade, nós vivermos separados da sociedade, e na verdade não. O que o sal faz? Quando o sal ele é colocado no alimento, ele se mistura com aquele alimento. A gente só percebe que aquele alimento está com sal quando a gente experimenta daquele alimento, não é verdade? Uma carne, a gente só percebe que ela está salgada quando a gente começa a comer daquela carne. O sal não é para ficar destacado na carne, o sal é para se misturar e fazer a diferença se misturando. Da mesma forma que ele diz a luz, como eu já até dei alguns exemplos aqui, a luz, se eu, por exemplo, ligar, vou dar de novo aqui o exemplo, se eu ligar essa lanterna, está fazendo diferença aqui, gente? Não está. Por quê? Porque está tudo claro. Mas agora, se tivesse tudo escuro aqui, essa luz iria fazer diferença? Com certeza. Ia iluminar pelo menos aqui por perto. Da mesma forma, deve ser as nossas vidas. Da mesma forma, deve ser as nossas vidas. O quê? Nós nos misturando, sabe? Quando a gente começa a se misturar. E quando eu digo misturar, gente, não é uma questão de você ser conivente com o pecado alheio, mas eu digo de você não ter reservas, sabe? Você está ali no meio de sua família que não é cristã, seja luz ali. Não é você, não, eu não posso ficar perto deles porque senão eu vou me contaminar. Não, pelo contrário. O papel, se você for sal, você vai salgar aquele ambiente. Por isso, como eu disse mais uma vez, a importância da gente seguir o que diz no capítulo 5, no versículo 1 ao 12, que são as bem-aventuranças. Quando eu começo a fazer isso, gente, eu começo a salgar todas as pessoas que estão à minha volta. Eu começo a o quê? A fazer a diferença, e muitas vezes calado, só pelas minhas atitudes, as pessoas vão começar a perceber que eu sou um verdadeiro filho de Deus, amém? E no versículo 17, Jesus ele já começa a falar também um pouco dele, explicar um pouco, né, do que ele veio praticamente fazer aqui na terra. E ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra se passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E sabe, gente, Jesus aqui ele começa a tratar o pecado de uma maneira diferente. A lei, ela tratava o pecado a nível de comportamento, a nível comportamental. Jesus ele já começa a tratar o pecado não somente a nível daquilo que a pessoa faz, mas daquilo que a pessoa pensa, da intenção do coração daquela pessoa. Eu não vou ler aqui, mas Jesus começa a falar sobre o homicídio, que a lei diz, né, que aquele que matar, né, a lei diz não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Jesus fala: olha, eu porém vos digo que aquele que odiar, que odeia o seu irmão, ele é assassino. Ou seja, gente,
O pecado não é mais tratado a um nível de comportamento, e sim a um nível de intenção. Muitas vezes a gente tem uma capa, né? A gente não faz nada de errado, a gente não mata ninguém, a gente não rouba, a gente não adultera, porém o nosso coração está cheio de malícia, porém o nosso coração está cheio de maledicência, porém o nosso coração está cheio de assassinatos, de pessoas que a gente mata com o nosso ódio, de pessoas que a gente mata com as nossas palavras. E Jesus, ele é muito firme em relação a isso. Olha, a lei está tratando a um nível comportamental, mas em vocês, eu já começo a tratar o pecado a um nível intencional. E aí, gente, é que está a questão, né, da lei e da graça. Às vezes as pessoas pensam que a graça vai amenizar tudo, agora a graça sim, tal. Na verdade, a graça sempre existiu. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde antes de existir a lei já era a graça está em tudo. Porém, gente, é muito importante a gente entender que a graça, ela não vem amenizar nada, mas pelo contrário, ela vem trazer a consciência dos nossos pecados no nosso coração. Sabe, o Espírito Santo, ele vem para quê? Para confrontar as nossas vidas e falar: cara, você ainda não matou fisicamente ninguém, mas por que você tem matado tanta gente com aquilo que você posta? Por que você tem matado tanta gente com aquilo que você fala? Com as conversas que você fala por trás, com aquilo que você fala mal do seu irmão, que você fala mal dos seus pastores, que você fala mal da sua família. Sabe, gente, isso é muito sério. E agora eu vou pular para o capítulo 6, até porque não tem tanto tempo para a gente percorrer todos esses versículos. Mas aí ele começa a falar: olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. E aí ele continua: pois quando deres esmola, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmolas, ignore o que tua mão esquerda faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Mais uma vez Jesus começa a tratar a nível de intenção. Muitas vezes, gente, a gente acaba fazendo a coisa certa com a intenção errada, e fazer a coisa certa com a intenção errada é coisa errada. Não adianta eu querer fazer, né, ali e fazer uma obra social. Até em Coríntios fala sobre isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregasse o meu coração, o meu corpo para ser queimado e uma série de coisas, se eu não tiver amor, de nada vai me adiantar. Ou seja, se tudo aquilo que eu fizer, se eu não fizer verdadeiramente de coração, aquilo não vai ser aproveitado. E é o que Jesus fala. Muitas vezes a gente pode cair no erro de fazer uma coisa somente para aparecer para as outras pessoas. Eu vou postar aqui esse versículo só para o pessoal saber que eu sou espiritual ou alguma coisa assim. Eu vou fazer isso só para o pastor ver, só para o líder ver, só para alguma outra pessoa ver. E Jesus fala: olha, essa justiça, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, né? Ou seja, é uma justiça carnal, uma justiça terrena, que não é a justiça de Deus. E aí ele continua, né, falando sobre a intenção no nosso coração. E sabe, gente, isso é muito forte, né? Não se deixe levar muitas vezes pela aparência, né? Assim como ele disse nos versículos anteriores, né, que se a nossa justiça não exercerem muito as dos escribas e dos fariseus, que faziam muitas coisas boas, porém só de aparência, ele fala que nós não vamos herdar, nós não vamos entrar no reino dos céus. E no capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com um critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E sabe, gente,
Isso é muito interessante, isso é muito forte. Mais uma vez falando, esse Sermão do Monte, ele é muito detalhista. Jesus, ele vai com um bisturi ali espiritual e vai tratando cada parte das nossas vidas. É um sermão muito rico, né? Ele fala muito sobre nós. E aí ele diz: olha, não julgueis. Da mesma medida que você começa a julgar, da mesma medida que você começa a analisar os outros, também vão te analisar. Muitas vezes a gente pergunta: poxa, o pessoal está falando mal de mim na igreja e tal, não sei o que, eu não aceito isso. Mas comece a olhar para dentro de si se você também já não falou alguma vez mal de alguém. Será que não é isso que está acontecendo? Será que não é exatamente isso que Jesus está falando? Olha, da mesma medida que você está medindo as pessoas, também vão te medir. Só que às vezes a gente fica revoltado e a gente não quer aceitar isso, quando na verdade é algo bíblico. Da mesma forma que eu trato a pessoa, vão me tratar também. Da mesma forma em que eu olho para alguém, se for com um olhar de olhar de julgamento, se for com um olhar de discriminação, se for com um olhar de apontar os erros e de uma série de coisas, da mesma forma vão fazer comigo. Só que aí a gente acaba reclamando, a gente não aceita isso. E aí quando alguém vem falar mal da gente, a gente quer sair da igreja. Mas será que a gente também já não falou mal de alguém dentro da igreja? Será que o que talvez esteja acontecendo conosco não é algo bíblico? Da mesma medida que eu medi alguém, também estão me medindo. E sabe, gente, isso cabe para reflexão. E no capítulo 7 ainda, no versículo 24, para a gente encerrar, como eu falei, é uma mensagem que, se a gente for cada tópico desse, né, daria aí uma ministração. Mas depois eu até te aconselho a você meditar, sabe, nesses capítulos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha. E no final ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A equipe de louvor pode subir já. Sabe, gente, no final Jesus, ele termina esse sermão com um apelo. E o apelo de Jesus é: não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Pega essas bem-aventuranças. Gente, as bem-aventuranças é o caminho para a felicidade, para você viver uma vida feliz aqui nessa terra. Sabe, pegue isso e comece a falar: por que eu não estou sendo manso? O que está faltando em mim? Por que eu não estou sendo humilde de espírito? Por que tem muita gente me julgando? Será que eu também não estou julgando outras pessoas? Por que tem muita gente falando mal de mim? Será que eu também não tenho falado mal de muitas pessoas? Por que ainda não estou conseguindo ganhar minha família? Será que eu não estou sendo sal? Por que eu não estou conseguindo ganhar as pessoas do meu meio? Será que as pessoas ainda não me veem como um verdadeiro cristão, não me veem como uma pessoa feliz? Eu sou aquele tipo de crente carrancudo, que entra, que não fala com ninguém, que está o tempo inteiro sério, que é um tempo inteiro fechado, que não dá um sorriso, que não dá um bom dia, que não consegue nem se comunicar direito. Como tem sido a nossa vida? E Jesus fala: olha, não sejam somente ouvintes, sejam praticantes. Não construa a sua casa sobre a areia, construa sobre a rocha. Não vivam uma vida de aparência, porque a pessoa que constrói a casa sobre a areia vive uma vida de aparência. A Bíblia diz que tanto o prudente quanto o imprudente, eles conseguem construir uma casa. A diferença está onde? Está no alicerce. Mesmo uma pessoa que é imprudente, uma pessoa que vive uma vida de aparência, consegue até construir alguma coisa, mas a diferença está onde? Está na consistência. Quando começam a vir as tribulações, as dificuldades, o que vai permanecer? Aquilo que é edificado sobre a rocha. E nesse momento, eu quero que você fique em pé, feche seus olhos enquanto essa música toca.
traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome. E eu quero fazer um outro apelo aqui. A você que entrou nesse lugar e talvez estava afastado, ou até mesmo ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas nessa manhã você deseja entregar o seu coração a Ele, entregar o controle da sua vida a Ele, começar a edificar a sua casa, a sua vida sobre a rocha, sobre a firmeza que é Jesus, sobre o firmamento que é Jesus. Se você deseja entregar o seu coração a Jesus e aceitá-lo como seu Salvador, como seu Senhor, levante a sua mão e saia do seu lugar e venha até aqui à frente. Eu quero orar com você nessa manhã. Enquanto essa música continua a tocar, diga sim ao Espírito Santo, diga sim a Jesus, diga sim a esse amor que tanto te amou e nesse momento está te chamando a ter um verdadeiro relacionamento contigo. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa de Deus para nossas vidas, né? Que você possa caminhar com essa palavra e que Deus realmente esteja transformando a tua vida, a nossa vida, né? Nós precisamos realmente ser transformados a cada dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não esquecendo o nosso Tadel. Terça-feira nós temos Tadel na terça-feira, presencial 19 horas e online às 20 horas, tá bom, queridos? Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, que as consolações do Espírito Santo, que o amor do Pai esteja na tua casa, na tua família, hoje, sempre. Amém! Aleluia! Glória a Deus!